Uma tragédia brutal no Rio de Janeiro. Bairro de Realengo, na zona oeste da cidade. Um ex-aluno entra numa escola e abre fogo contra estudantes em salas de aula. Crianças e adolescentes fogem em pânico, enquanto pais desesperados chegam em busca de informações. Entre mortos e feridos, mais de 20 adolescentes foram atingidos. Nossos repórteres mostram o movimento nos hospitais, a repercussão da tragédia no Brasil e no mundo, o relato do policial que enfrentou o assassino e de quem testemunhou tudo dentro da escola. Aí ele chegou falando assim: vou matar vocês. Eu escutava muitos tiros e um monte de crianças gritando. Boa noite. O Jornal Nacional desta quinta-feira, 7 de abril, vai ser apresentado do bairro do Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Fátima Bernardes fala ao vivo do local da tragédia que provocou choque no Brasil e no mundo. Fátima. Olá, William. Eu estou no terraço de uma das duas únicas casas dessa rua pequena aqui de Realengo, bem de frente para a escola Tasso da Silveira, onde há cerca de 12 horas aconteceu esse massacre. A dona dessa casa mora aqui há 40 anos. Ela tinha acabado de sair do prédio da escola, onde a filha dela estuda, e ela trabalha como voluntária na sala de leitura, quando começaram os tiros. Durante todo o dia, essa rua, como a gente pode ver aí, foi cenário de imagens de horror. Nesse momento, a área continua isolada, os moradores aqui da região não podem se aproximar. Na escola, ainda estão policiais civis, militares, a guarda municipal e funcionários. As salas invadidas pelo assassino, elas estão lacradas, foram lacradas logo depois da saída dos peritos. Eles deixaram aqui o prédio já de noite. Aquelas 3 últimas salas, janelas ali do primeiro andar, são de uma dessas salas. Alguns moradores com os quais eu conversei chegaram a falar da importância da permanência de guardas municipais na porta da escola, mas certamente ninguém poderia imaginar o que iria acontecer dentro deste prédio. Nunca uma escola brasileira tinha sido cenário de um ataque dessa proporção. A reportagem de Elter Duarte, que nós vamos ver agora, ela reúne depoimentos de testemunhas e imagens captadas por telefones celulares e por uma câmera de vigilância da escola. Eram aproximadamente 8 da manhã quando Wellington Menezes, de 23 anos, chegou à Escola Municipal Tasso da Silveira, um ex-aluno da escola que não teve dificuldade para entrar. A primeira parada do atirador foi numa sala de leitura. Wellington pediu o histórico escolar dele a uma funcionária, que cuidava de outra tarefa e não pôde atendê-lo. O assassino, que carregava uma bolsa, deixou então a sala de leitura e entrou na primeira sala de aula de uma turma da 8ª série. Sacou 2 armas da bolsa e começou a atirar nos alunos de maneira indiscriminada. A polícia não sabe dizer ainda quantos tiros foram disparados neste primeiro momento. Wellington entrou em uma segunda sala de aula em frente à primeira. Mais uma vez disparou várias vezes contra os alunos. No momento em que recarregava a munição da arma, algumas crianças conseguiram escapar da sala. Alunos de outras turmas custaram a entender o que se passava. Pensamos que era bombinha, porque teve uma época que soltaram bombinha da escola, que soltaram brincadeira. E a gente fomos ver o que era, tivemos uma porta do que era, e a turma do lado começou a sair, muita gente baleada, a gente sangrando muito. Aí todo mundo parou em estado de choque. O garoto que estava se arrastando morreu no meu pé. Do lado de fora, um homem ouviu que pareciam ser tiros e ligou a câmera do celular. O vídeo que ele gravou foi postado no site YouTube. Ele registrou também a chegada dos policiais. O que é isso, pelo amor de Deus? Em poucos segundos, os alunos começam a deixar o prédio, como mostram as imagens do site. Calma. Algumas crianças estão feridas e aguardam socorro do lado de fora da escola. Tem um ferido aqui, ó.
bombeiro já? Já chamaram, sim, já chamaram. A menina Jade estava no colégio, no primeiro andar. Aí ele chegou falando assim, vou matar vocês. Eu escutava muitos tiros e um monte de crianças gritando. Ela conta que ao tentar fugir do assassino, só pegou a caneta que usava na aula de ciências. Quando eu subi pro segundo, aí eu fui lá e falei assim, meu Deus, o que será que vai acontecer comigo? Eu falei pra minha amiga. Aí a gente subiu e nisso ele ia atirando no pé das crianças para não subirem. Ia mandando as crianças virarem para a parede que ia atirar nela. E as crianças falavam, não atire em mim, por favor, moço. Aí ele ia lá e atirava na cabeça das crianças. Tinha muitas crianças mortas e também uma cachoeira, muito sangue e crianças agonizando na escada. Aí a gente subiu e tinha uma menina caída na escada. Aí eu peguei, dei a mão para ela e ela foi subindo, mas ela não estava ferida. Aí eu subi com ela, aí nisso estava eu e meus colegas, aí a gente subiu, entramos na sala e ele estava carregando a arma. Isso que ele estava carregando a arma, eu corri mais rápido, entrei na sala, aí o professor pegou, trancou a porta, botou cadeira, mesa, estante, o armário, caderno, tudo, e aí mandou todo mundo abaixar. Ele abaixou também e vários alunos também estavam desmaiados na sala de aula, acontecendo um monte de coisa, gritavam, e o professor falava, não gritem, silêncio. Aí eu agachei e fiquei desenhando uma casa na minha mão, com a única coisa que eu consegui pegar. A polícia vasculhava o prédio e não demorou a encontrar Wellington em um corredor. O assassino disparou contra os 2 PMs e fugiu. Numa escada que dá acesso ao segundo andar, ele foi alvejado pelo sargento Márcio Alves. Seguimos aqui para a escola, eu cheguei, já estavam ocorrendo os tiros, e no segundo andar eu encontrei o meliante saindo de uma sala. Ele apontou a arma em minha direção, foi baleado, caiu na escada e cometeu um suicídio logo após. O cinegrafista amador continuava gravando imagens do lado de fora e registra o que parecem ser tiros. As crianças permanecem esperando o atendimento. O autor do vídeo consegue entrar no colégio. Uma mãe grita em desespero. Pamela, de 13 anos, contou que os alunos se esconderam no auditório no último andar. A gente entrou no auditório e ficamos quietos. Sentados no chão? No chão. Alguém trancou a porta? Trancou a porta. Botaram as mesas e os armários. A escola foi interditada depois que professores, alunos e funcionários foram socorridos. Peritos passaram o dia todo lá dentro, colhendo informações para a investigação. Logo ali na entrada, a gente vê uma câmera do circuito interno de TV. O computador com as imagens já está com a polícia. Mesmo os policiais mais experientes deixam a escola impressionados. Eles dizem que o cenário é de guerra, com carteiras espalhadas pelo chão e muito sangue nos corredores. Estas imagens do circuito interno de TV, Wellington aparece no corredor recarregando o revólver e entrando na sala de aula. Agora ele carrega a arma mais uma vez e volta para a sala onde estava. Nesta outra sequência, o primeiro policial militar aparece com o fuzil na mão. Atrás dele, outros 2 PMs dão cobertura. O policial entra na sala e ajuda os alunos a escapar. O secretário de Saúde do Estado ficou chocado com a situação das crianças. Os tiros que são fatais, né? Que é face, tórax e abdômen. Mas temos diversas crianças que tiveram tiro na face. É uma violência totalmente desmedida. O menino Matheus ainda tenta entender como escapou do massacre. Ele procurava as pessoas assim, mirava assim na cabeça e atirava. Não, matando meus colegas lá e tudo, não sei, eu pedindo a Deus pra ele não me matar. Na hora que ele tava recarregando a arma, eu ficava orando lá e tudo assim. Aí quando ele voltava, eu falava toda hora assim. Aí na segunda vez assim, ele já falou, fica tranquilo, gordinho, que eu não vou fazer nada contigo não. Ele falou assim mesmo. Nós vamos ver agora imagens gravadas por um cinegrafista amador dentro da escola.
Um morador da área entrou no prédio logo após o ataque. Em meio ao tumulto, pais, professores e policiais militares ajudavam a retirar os alunos. Muitos deles estavam feridos. Na confusão é possível ver o corpo do atirador, Wellington Menezes de Oliveira, morto na escada. Ele aparece também nesta foto. 2 meninas e 2 meninos morreram. Assim que souberam da invasão à escola, os pais correram até aqui em busca de notícias dos filhos. Foram momentos de muita tensão, atrás de qualquer informação sobre as vítimas que ainda estavam lá dentro. Entrou da escola aí no nada. Do lado de fora dos portões, desespero. Muita criança baleada. Não. Foi um ligando pro outro, mãe ligando pra mãe, vizinho chamando vizinho. Não sabe o que aconteceu, não sabemos de nada. Ninguém sabe me dizer onde ele tá, ninguém sabe dizer o que aconteceu com ele. Você tá dentro ou tá fora do colégio? Eu não tô te vendo aqui. Conseguiu falar com a Tainá, mãe? Pobre Soares, todo mundo pobre Soares. Todo mundo! Ninguém O socorro veio de cidadãos comuns. Eu tava lá, próximo, né? Eu trouxe a picape, abri a mama lateral, botou umas 6 crianças em cima. Tinha a criança respirando ainda. Tava respirando ainda, a criança respirando. Em cima da picape. Tava bem baleado. Eu fiz o que pude, né? Deus me orientou, eu fiz o que Deus tocou no meu coração. Não custa nada ajudar, né? A gente tá tentando, pelo menos, tentei salvar a vida deles toda. Se não sobreviver, só Deus é que pode fazer um milagre, não sou eu, né? Mas eu tentei. Boa noite. Boa noite. 3 dias depois do crime que ainda dói no país inteiro, as perguntas são as mesmas do 7 de abril. Por que tanta covardia? Quem era o homem responsável por essa tristeza toda? É o que você vai ver agora na reportagem de Sônia Bride, Tíndaro Menezes, Marcelo Arrimede e Mônica Marques. Março de 2005. O rapaz sentado no canto do vídeo é Wellington Menezes de Oliveira. No casamento de um parente, posando para a foto. Desajeitado, pouco à vontade. Mas havia ali algum sinal da brutalidade assassina? De que 6 anos depois o rapaz arrumadinho teria se transformado? O Fantástico teve acesso às imagens feitas pela polícia na casa de Wellington na quinta-feira da tragédia. Aqui, em meio a muita sujeira, os policiais encontraram uma segunda carta deixada pelo assassino. Nas 4 folhas obtidas com exclusividade pelo Fantástico, ele distorce a realidade. Tenta fugir da responsabilidade pelo crime bárbaro que cometeu. Quero deixar claro que não sou o responsável por todas as mortes que ocorrerão, embora meus dedos serão responsáveis por puxar o gatilho. Cada vez que virem alguém se aproveitando da bondade ou da inocência de um ser, lembrem-se que esse tipo de pessoa foi responsável por todas essas mortes, inclusive a minha. Ele tenta usar o bullying, a perseguição que diz ter sofrido na escola, para justificar a morte de 12 crianças. Muitas vezes aconteceu comigo de ser agredido por um grupo e todos os que estavam por perto debochavam, se divertiam com as humilhações que eu sofria, sem se importar com os meus sentimentos. Wellington cita o menino australiano que há poucas semanas revidou uma agressão na escola. E chama de irmãos outros 2 criminosos em série. Chu Suen Hui, que em 2007 matou 32 pessoas na Universidade Virginia Tech, nos Estados Unidos, e o brasileiro Edmar Aparecido Freitas, que em 2003 feriu 6 pessoas numa escola no interior de São Paulo. Mas afinal, como se construiu esse personagem tão destruidor? Na quinta-feira, ele saiu de casa para voltar à escola de sua infância. Não teria sido coincidência, então, que ele matou principalmente meninas de 13 e 14 anos, idade que Wellington tinha quando estudava aqui, em 2001, na 7ª série. A reação de Wellington a uma série de eventos naquele ano mostrava que o então menino já desenvolvia uma mente muito perturbada. Dona Conceição se lembra do aluno sentado no fundo da sala. Aluno que não tinha uma participação com a turma, era mais fechado, mas não dava nenhum problema, não apresentava agressividade. Andava com uma calça aqui no alto,
Um sapato com a meia assim no meio da canela e a blusa por dentro. E uma pasta embaixo do braço. Não era nem mochila, como criança anda normal. Parecia que ele tinha algum problema? Ele tinha um mundo só dele. Vivia num mundo só dele. Algumas pessoas disseram que ele era maltratado na escola, que jogaram dentro de uma lata de lixo. É verdade isso? Pegavam ele de cabeça para baixo, botaram dentro da privada e deram descarga. Algumas pessoas instigavam as meninas, vai lá, mexe com ele, ou até incentivo delas mesmo, uma com outra, vamos brincar com ele, vamos sacanear, que não sei o que lá. Todas elas tocavam nele? Tocavam. Passavam a mão nele e tudo mais, enfim. Pedia pra tirar, sediar ele. Tipo, chegava, vem cá, bota a mão aqui. Aí ele, não. Aí ele ficava todo acuado. Envergonhado. Ele era muito envergonhado. Eu acho que a gente tem até uma parcela de culpa, às vezes por ter ridicularizado ele. Não culpa no que ele fez. O que ele fez não tem explicação. Mas o que ele fez tudo que aconteceu na vida dele não justifica, mas tem uma culpa desse passado dele. Dele ser triste, mas não dele fazer isso. Milhões de crianças sofrem bullying todos os dias. Não levam as pessoas a esse tipo de atitude. Me parece que na história desse cidadão há uma quantidade de fatores que se juntam para levá-lo a esse tipo de ação. Expressar seu... Os maus tratos aconteceram em 2001. E naquele ano, em 11 de setembro, o maior ataque terrorista de todos os tempos virou obsessão para Wellington. Em depoimentos prestados à polícia, a irmã de criação e os 2 filhos dela disseram que depois do atentado às Torres Gêmeas, Wellington dizia que iria fazer o mesmo no Cristo Redentor. E que era adepto de Bin Laden, o chefe do grupo terrorista responsável pelo atentado de Nova York. Também em depoimento, o barbeiro de Wellington contou que numa conversa, o rapaz defendeu o terrorismo dizendo: às vezes inocente morre mesmo. Uma vizinha que conviveu intensamente com a família confirma essa obsessão. Quando ele via um assunto de homem-bomba, ele ria, ele se amarrava naquilo, ele tinha prazer de ver aquilo. Isso aí que tá certo, isso aí que se faz mesmo. Ele ficava desse jeito. A única pessoa com quem Wellington mantinha algum contato era o filho de uma das irmãs adotivas. A conversa entre eles era sempre por e-mails. Por telefone, ele me disse que a família não levava a sério o que ele falava sobre terrorismo. Pra mim era uma coisa assim, querer se aparecer pra poder dar, a opinião do cara é diferente, entendeu? Pra poder estar chamando uma atenção. Então ele encarna esse personagem que o que é veiculado hoje em dia é que eles são o mal, né? E eles são a força que pode destruir, inclusive, as torres, né? E vai assim no coração do humano, ele vai assim certo, né? Na vingança dele contra a vida, na verdade, né? Porque matar uma criança é matar a vida, né? Em geral. Wellington não conheceu a mãe biológica, que tinha problemas mentais. Ainda bebê, foi adotado por uma parente que já tinha 5 filhos adultos. No sábado, uma das casas onde Wellington viveu, perto da escola, amanheceu vandalizada. Os parentes receberam ameaças de morte. Um dos irmãos adotivos não quer aparecer. Parece-me que uma ocasião na escola houve uma avaliação de um psicólogo e ele achou que ele estava um pouco desligado, né? Dali da escola, e conversou com minha mãe, chamou ela, dona Odisseia, nós precisa cuidar dele, tudo, e minha mãe começou a levá-lo ao psicólogo, tratar dele, mas quando ele fez 17 anos, ele não quis mais ir ao psicólogo. A sujeira do ambiente contrasta com a organização de uma estranha rotina, pregada na parede em forma de agenda. Tudo registrado. O que ele comia e a que horas, a dieta à base de ovos, as cascas deixadas pela casa, os exercícios físicos que ele fazia. Lá dentro, um recado para a polícia. Precisei destruir alguns bens para proteger a integridade do meu fornecedor. Precisava ter certeza. Não se sabe que fornecedor seria esse, mas a mensagem do bilhete é clara. O assassino sabia o que estava fazendo, tinha consciência das consequências e planejou até o último detalhe. No mundo feito de obsessões, a morte da mãe adotiva, há 1 ano e meio, parece ter sido o último estupim. A única pessoa que existia presente na vida dele para poder fazer o porto seguro dele era minha mãe, porque a que estava mais perto dele é quem ficava o ano inteiro, o mês inteiro, todos os dias ela estava do lado dele. Ela ainda era viva quando Wellington conseguiu emprego numa indústria de alimentos.
Passou no psicotécnico e fez uma redação dizendo que dependia dos pais adotivos, já idosos. Começou na limpeza e foi promovido. Durante mais de um ano, o Wellington trabalhou aqui nesta sala da empresa, o almoxarifado. Ele se sentava nesta mesa e quase não conversava. A única interação que ele tinha com os colegas é quando alguém vinha para pedir uma peça. Então ele recebia a requisição, ia para o almoxarifado, pegava a peça, entregava e voltava para a mesa, onde permanecia calado. No refeitório, comia sozinho. Nunca participava das conversas e jogos. Quando a mãe dele morreu, a produtividade de Wellington caiu. E aí a empresa, vendo que não estava mais atendendo às suas necessidades, ia fazer o seu desligamento. Mas ele mesmo por si só pediu sua demissão e foi embora. Saindo do emprego em agosto do ano passado, o rompimento definitivo com o mundo real. O futuro assassino deixou a barba crescer e se isolou nesta casa em Sepetiba, a 40 quilômetros do bairro da Infância. Aqui ele acumulava CDs e DVDs gravados. Ele se isolou muito na internet e possuía inclusive muitos contatos e muitos amigos na internet. No computador, jogos violentos em que os heróis são criminosos e filmes de terror. Ele vibrava com as cenas de morte. É isso aí, elimina mesmo. Tem que acabar com isso tudo mesmo. O negócio da gente é não dar mole. Ele falava assim. Que é preciso ter muita atenção dentro de uma família, não é a questão da timidez ou de ser mais introversivo ou mais extroversivo, enfim. É a questão do isolamento. Foi no isolamento que ele criou um mundo de delírios em que pareceu acreditar que de alguma forma seria visto como herói, um mártir digno de pena. Entrou para a história como um assassino, o autor de um dos crimes mais bárbaros que o Brasil já testemunhou. O Jornal Nacional teve acesso a 2 vídeos gravados pelo assassino de Realengo, supostamente 2 dias antes de cometer o massacre. Wellington Menezes de Oliveira fala de maneira confusa sobre os motivos que o teriam levado a matar os estudantes. A reportagem exclusiva é de Paulo Renato Soares e Tíndaro Menezes. A mensagem deixada pelo assassino Wellington Menezes de Oliveira foi gravada em 2 arquivos de vídeo. Ele está sem barba na frente do que parece ser um muro. Observe que na imagem ele tem a mesma fisionomia e está no mesmo local de uma foto usada em um perfil atribuído ao Wellington no site de relacionamento Orkut. O vídeo aparenta ter sido gravado por ele próprio. O Wellington fala de maneira confusa sobre os supostos motivos do crime e culpa pessoas que chama de covardes pelo ato de covardia que ele mesmo cometeu. Vamos ver alguns trechos. A luta pela qual muitos irmãos do passado morreram e eu morrerei não é exclusivamente pelo que é conhecido como bullying. A nossa luta é contra pessoas cruéis, covardes, que se aproveitam da bondade, da inocência, da fraqueza de pessoas incapazes de se defenderem. Na segunda parte do vídeo, o assassino dá detalhes do longo planejamento da ação e diz que tirou a barba de forma premeditada. Os irmãos observaram que eu raspei a barba. Foi necessário, porque eu já estava planejando ir no local para estudar, ter uma forma de infiltração. Eu já tinha ido antes, há muitos meses atrás. Eu fui, eu ainda não usava barba. Eu fui para dar uma analisada. O atirador também diz que esteve na escola 2 dias antes do massacre. Hoje é terça-feira, aliás. Eu fui ontem, segunda. Hoje é terça-feira, dia 5. Hoje é dia 5. E essa foi uma tática para não despertar atenção. Apesar de eu ser sozinho,
não ter uma família praticamente, né? Eu vivo sozinho e não tem pessoas a dar satisfação, mas como eu precisava ir no local e interagir com pessoas, para não chamar atenção, eu decidi raspar a barba. O Instituto Médico Legal divulgou hoje o laudo cadavérico de Wellington Menezes de Oliveira. Segundo o documento, o assassino sofreu lesões no crânio provocadas por um tiro na têmpora direita, o que comprova que ele se suicidou.